fama, enfim, pra mim isso é porque pra mim é o meu trabalho, né? Então eu acho estranho ainda essa abordagem, né? Você tá mais acostumado que eu, mas as pessoas chegam pra me abraçar e ficam empolgadas, é uma coisa diferente, assim, sabe? Mas é muito bom, é o reconhecimento do meu trabalho, sabe? É gratificante, as crianças, as mães, as avós, os pais, enfim. Eu tô vendo que eu tô indo pelo caminho certo. A gente sabe que falar com o público infantil é muito difícil, falar com os pais desse público é mais difícil ainda, porque eles são extremamente exigentes, na é verdade. Queria saber como você viu o período que a Rebeca substituiu, como é que foi? Você chegou a assisti-la, como é que foi? Eu assistia muito, eu ri muito. Claro, não é fácil você estar ali e no hospital como eu tava e alguém, né, uma pessoa especial pra mim, claro, mas é o meu carinho, é o meu espaço, mas foi muito engraçado. Eu me diverti com a Rebeca, ela é muito espirituosa, ela é engraçadíssima e eu curti muito. Mas eu não quero que isso aconteça de novo. Recentemente a gente teve o Irma passando na Flórida, a gente sabe que a sua família vai pra lá com frequência, tem casa lá inclusive. O seu pai estava lá um pouco antes do furacão passar, como é que foi esse período? Eles voltaram na quinta-feira, o Irma passou acho que no sábado, no domingo, e graças aos anjos eles conseguiram pegar voo e voltar. Mas a minha irmã mais nova, a Renata, estava com o esposo dela lá. Foi um momento tenso pra gente, assim como para todas as famílias que tinham pessoas nos Estados Unidos. Mas graças aos anjos nada aconteceu, eles voltaram seguros, tudo. E a gente torceu. A grandiosidade de Mato Grosso virou realidade na sua casa. Está nascendo uma nova TV Pantanal. Uma TV completa, interativa, que leva a informação e traz grandes eventos para você. Um canal entre a cultura mato-grossense e seu povo. Afinal, o orgulho por essa terra deve ser compartilhado através de uma programação diferenciada e regional. TV Pantanal, canal 22. Mato Grosso está aqui. Olá, telespectadores da TV Pantanal. Hoje já é o dia 25 de setembro de 2017, uma segunda-feira. E nós estamos começando o programa Opinião. E começamos o programa Opinião com um assunto que chama bastante atenção sobre diversas situações em Mato Grosso. Há, evidentemente, no ar um clima de tensão entre os poderes. Entre o poder executivo e o poder judiciário, alguém precisa reconstruir essa ponte, porque a ponte foi dinamitada depois daquela entrevista coletiva do governador Pedro Táxi em desfavor do desembargador Orlando Perry. Do poder judiciário com o Ministério Público, embora exista ainda um tratamento com muita elegância, há também um atrito evidente. O Ministério Público não se conforma do Tribunal de Justiça ter determinado a participação da OAB no acompanhamento da investigação de membros do Ministério Público Estadual. O Ministério Público acha que isso é absurdamente ilegal e acha que só o Ministério Público é que pode realmente investigar membros do Ministério Público. Além disso, há uma convicção jurídica, convicções à parte, mas há uma convicção jurídica da parte do Procurador-Geral de Justiça de que esses casos que estão sendo decididos pelo desembargador Orlando Perry, sem a manifestação do Ministério Público, que é o titular da ação penal, que isso tudo pode vir a ser anulado pelas instâncias superiores. Ele chega a declarar isso à imprensa. Não estou dizendo que isso vai ser anulado. Estou dizendo que isso pode ser anulado. Pois bem, na verdade, era preciso ter um ajuntamento de forças, já que o Procurador-Geral de Justiça alega que é preciso existir o desmembramento,
Por que não fazer uma força-tarefa entre o Ministério Público, a OAB e o próprio Tribunal de Justiça para pedir ao ministro do Superior Tribunal de Justiça o desmembramento dessa questão dos grampos? Porque tem situações que a população, eu mesmo, tenho dificuldade de entender. Eu tenho dificuldade de entender por que é que o Ministério Público não aceita sequer fazer a denúncia dos funcionários que fraudaram o protocolo. Fraude de protocolo tinha que ser investigada. O que isso tem a ver com os grampos? Lá na frente, na hora que constatar que tem a ver com o grampo, aí tudo bem, que se remeta a isso, então, à instância superior. Mas, na verdade, tem que haver um esforço do Ministério Público para que isso viesse para Mato Grosso, a fim de ser investigado. Porque o que fica parecendo é que o Ministério Público está achando bom demais isso tudo ficar lá em Brasília, não ser desmembrado para coibir realmente a total investigação. E esse conflito dos poderes vem no pior momento para Mato Grosso. Eu abri o programa dizendo, hoje é o dia 25 de setembro de 2017, uma segunda-feira. Faltam 5 dias para terminar setembro. Exatamente, acabou o mês. Acabou o mês. E nós temos só até novembro para aprovar a PEC do teto de gastos. E essa PEC do teto de gastos não andou sequer na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Os deputados estão com problemas, há dificuldade do relacionamento do governo com os deputados, o governo não pagou as emendas impositivas, o governo não está pagando e não está cumprindo com aquele repasse dos poderes, há uma nítida animosidade entre alguns membros do Poder Legislativo e também do Poder Executivo. E cá para nós, tudo que nós não precisamos é não aprovar a PEC do teto dos gastos. Eu não estou defendendo aqui o governo pelo táxi, eu estou defendendo aqui o Estado de Mato Grosso. O Estado precisa aprovar essa PEC do teto de gastos para regulamentar, normalizar e estabelecer parâmetros de quanto que o Estado pode gastar com os poderes, com o custeio da máquina e internamente. É um absurdo saber que hoje, Mato Grosso, que arrecada mais de 1 bilhão por mês, arrecada mais de 17 bilhões por ano, que desses 17 bilhões, 99% é para pagar poderes, folha, custeio da máquina e menos de 1% para investimento. É um número que não fecha a conta. A sociedade está exaurida de pagar imposto e de não ter a contrapartida em devolução. Enfim, essa confusão toda termina onde, professor Haroldo Arruda, estamos começando mais uma semana do programa Opinião. Olá, Antero, olá, professor Lemberg, olá, telespectador. Não podemos esquecer também que todos esses poderes, todas essas autarquias, né, todos esses órgãos, aí falando especificamente do Executivo, do Judiciário, que hoje, de certa forma, estão passando por um problema de conflito, né, todos eles, necessariamente, eles acabam se armando ou se defendendo, né, e se fechando nas suas atitudes. De um lado é muito positivo você ver, você vê esse conflito nesse atual momento. Por quê? Porque eu particularmente acho que é um momento de ajuste. Ajustes de até onde determinado poder pode ir na resolução de determinados problemas, né? O Executivo tem os seus deveres, né, os seus direitos de certa forma, se posicionar, mas o Legislativo também tem, o Executivo também tem, o Judiciário também tem, mas todos devem procurar uma harmonia entre eles, até porque eles se complementam. Isso que é importante nesse exato momento. Muito mais do que discutir, e eu acho que o que, de certa forma, dificulta muito esse processo de autonomia, né, de até onde eu posso ir, até onde eu deixo de ir, o que é do Ministério Público, o que não é, o que é do Judiciário, o que não é. Enfim, acho que tudo isso, o que dificulta muito esse processo todo, é justamente uma coisa que dificulta não só para os poderes, mas principalmente para as pessoas que fazem com que os poderes funcionem, que é a vaidade. Eu acho que quando a vaidade entra em cena nesse processo todo, perde-se o objeto de discussão e necessariamente
foca-se no sujeito. E quando se foca no sujeito, perde-se a efetividade da ação, daquilo que se procura resolver. E quem fica ao léu, quem fica completamente abandonado nesse problema todo, especificamente da Grampolândia Pantaneira, é a sociedade que tem cobrado a cada dia, e eu acho que tem uma morosidade muito grande por parte dos poderes com relação a isso, porque fala-se em fatiamento, passa para um, passa para outro, passa para um, passa para outro, faz uma investigação aqui, investigação ali, e a sociedade já está, desculpa a expressão, já está de saco cheio de tudo isso. Ninguém aguenta mais ouvir tudo isso, sabe por quê? Porque não se tem resultado. Não se tem resultado. Não se discute principalmente os excessos nos poderes, que eu acho que é muito mais importante, tão importante quanto a questão da Grampolândia. Os excessos de salário, os excessos de tudo nos poderes. Né? Hoje saiu uma matéria nos sites dizendo que a concentração de renda, a desigualdade social no país é gigantesca. Por quê? Porque boa parte da renda, dos grandes salários, dos super salários, estão nos poderes. São nos poderes que estão os super salários, onde não existe praticamente crise. De um lado você tem um trabalhador ganhando R$980 por mês, do outro lado você tem promotores, juízes ganhando 80, 90, 100, 120 mil reais por mês. Espera aí. Então, tem outras coisas muito mais importantes que a gente tem que começar a mexer, começar a raciocinar. Por quê? Ninguém mais aguenta esse tipo de excesso na sociedade brasileira. Então, fica muito difícil você conseguir a harmonia, não só entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, mas a harmonia principal dos poderes com a sociedade mato-grossense, com a sociedade brasileira, que não entende esses excessos. Professor Loreberg. Senador Antero, professor Haroldo, grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores. Eu vou começar do começo. Uma primeira pergunta que o Antero fez: quem vai construir a ponte entre os poderes? Quem vai construir a ponte entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo? Quem vai construir a ponte entre o Poder Judiciário e o Ministério Público? Eu diria que tem um nome aí importantíssimo, mas que ainda não apareceu como deveria aparecer, que é a figura do presidente do Judiciário mato-grossense, chamado Rui Ramos. Com seu equilíbrio, com a sua prudência, é capaz muito bem de aproximar esses poderes. Mas o nosso amigo e professor Haroldo nos alertava para um ponto que é fundamental, ou melhor, que é o grande problema que tem para a construção dessa ponte, que é a questão da vaidade. De um lado, as ações do desembargador Orlando Perry, ainda que não apareçam na mídia como deveriam aparecer, ela sofre reações muito grandes dentro do Ministério Público, sofre muitas reações dentro do Executivo, porque as pessoas estão muito mais preocupadas com o seu próprio umbigo, ou seja, no seu interior, e não olham e não observam o que está à sua volta. Por outro lado, a dificuldade maior do governo do Estado em não ter uma figura com a capacidade suficiente para fazer esse intercâmbio, para conversar, para dialogar. Eu disse em programas anteriores que se fosse um eleitor, se fosse um cidadão, se fosse um contribuinte a dizer tudo aquilo que o governador disse, eu assinaria embaixo, porque ele está coberto de razão. Porém, tem um problema, ele é o governador do Estado. Teria que ter muito cuidado ao pronunciar determinadas palavras para não colocar em risco a harmonia, o relacionamento que exista ou que deveria existir entre esses poderes. Por outro lado, o governador também, o governo tem problemas com a Assembleia Legislativa. Todos nós três aqui, e grande parte do telespectador já se manifestou isso a favor do teto dos gastos. Só que essa condução desse projeto não foi feita de uma forma tal que pudesse diminuir as arestas. Quer um exemplo só? Já se tem, com clareza, no mínimo 9 emendas a esse teto de gastos. 9 emendas, das quais 6 é do deputado Zeca Viana. E uma das emendas do Zeca Viana é exatamente, sabe o quê? Aumentar o repasse dos poderes quando tem excesso de arrecadação. Pois é, de 20% isso agora, aqui na para Gazeta 30%.
Isso significa dizer, ele não está melhorando a PEC, não. Ele está atrapalhando a PEC também. Por outro lado, 3 emendas do Guilherme Maluf. E uma delas fala exatamente na redistribuição do excesso de arrecadação entre os poderes. Professor, só um detalhe. Precisa explicar essa questão da emenda do Zeca Viana. Porque o que o governo mandou? O governo mandou uma emenda o seguinte, que quando tiver excesso de arrecadação, é 0 para os poderes. E que ele vai repassar para os poderes para pagar a dívida de 300 e poucos milhões que tem com os poderes, 20%. Então, teve excesso de arrecadação? Teve. Então, 20% desse excesso para pagar a dívida com os poderes que já deveria ter pago. Isso. Que já deveria ter pago. O que o Zeca Viana está propondo é o seguinte, continua o 0, teve excesso de arrecadação, é 0 para os poderes. Não passa mais nada para os poderes, o que é um grande avanço. Só que, para liquidar essa dívida, que já deveria ter sido liquidada, passa 30% do excesso de arrecadação. É essa a proposta do Zeca. Porque senão fica parecendo que ele está tirando do 0 e botando em 30%. É verdade, bem lembrado. Ele está mantendo o 0, ele só está querendo os 30% para pagar uma dívida cujo cronograma já foi feito e não foi cumprido pelo Poder Executivo. Essa emenda do deputado Guilherme Maluf, ele... Uma delas. Uma ele delas tem 3 pede, emendas e uma delas para manutenção do repasse da distribuição do excesso de arrecadação. Para os poderes. Para os poderes. Aí vem aquela antiga discussão que eles não querem discutir. Ora, o FETAB não tem que ser excesso de arrecadação, não existe excesso de arrecadação no FETAB. E o excesso de arrecadação no FETAB não deve repassar para os poderes, porque é uma verba carimbada. Se é uma verba carimbada, se tem um destino apropriado, não tem que pegar parte desse dinheiro e dividir entre os poderes. Não tem justificativa. Eu vou explicar qual que é a justificativa dos parlamentares. Sem defender. Eu estou defendendo que não devia mesmo passar nada para os poderes. Só que a justificativa dos parlamentares é o seguinte. Antigamente, o Estado cobrava o ICMS sobre o diesel, sobre a gasolina e sobre o álcool, tá certo? Tá certo. E sobre isso, o dinheiro ia para a educação, o dinheiro ia para a saúde, o dinheiro ia para os poderes. Porque é ICMS. Verdade. Tá? Aí veio o FETAB, pegou o dinheiro do diesel, da gasolina e tal, e pegou esse dinheiro especificamente para o FETAB. Então, o que eles estão mantendo de repasse para os poderes é o que já era distribuído aos poderes, do diesel, da gasolina e do álcool. Só para colocar como que mas a interpretação dos parlamentares nesse particular está completamente fora. Porque foi exatamente dentro da Assembleia que se aprovou a lei do FETAB. Se aprovou a lei do FETAB, então o FETAB é uma verba carimbada. Só para que o nosso telespectador possa entender, verba carimbada pode provocar cassação de mandato. É como quando há educação e saúde, desvio. Ora, mas o que eles estão defendendo é o seguinte, que não haja, se for verba carimbada, vai estar roubando a educação e a saúde. Porque tudo que entra do ICMS do diesel não vai 25% para a educação? Vai. Tudo que entra do ICMS do diesel não vai 12% para a saúde? Vai. Vai. Se ficar carimbada tudo para o FETAB, você está roubando a saúde e a educação. Mas acontece... E é isso que a Assembleia tem mas o índice percentual... Tem colocado... Aliás, isso está na lei, viu, professor? Tá. Está na lei que é para ser distribuído com os municípios. Está na lei. E que está errado. Com a saúde. Está na lei que está errado. O índice percentual, independentemente do diesel ou não, o índice percentual que vai para a educação tem que ser cumprido, Haroldo. Independentemente. Então, vamos imaginar, hipoteticamente, que agora, a partir de hoje, o Estado de Mato Grosso, juntamente com a Assembleia Legislativa e com o Executivo, cumpra de fato o que deveria ser cumprido e que não foi até hoje. O FETAB é verba carimbada e não se mexe, não se distribui. Imaginemos essa possibilidade. Mesmo assim, que não se mexe, o índice percentual obrigatório, constitucionalmente, o governo tem que repassar para a educação. Isso é constitucional. Não tem como fugir. Independente do FETAB. Não tem como, independentemente do FETAB. Mas se for carimbar... Independentemente do Se for carimbar FETAB. exclusivamente com o FETAB, então, como a Assembleia fez, está dentro da lei.
Sim, de repassar para a educação, para a saúde, para os municípios. 25 e 12, né? Né? O que eu acho é que eles, poderes, deveriam abrir mão disso. Mas a educação não dá para abrir mão, saúde não dá para abrir mão e a verba para os municípios não dá para abrir mão. O duro é você imaginar a possibilidade de excesso de arrecadação ser justamente repassada para o deles. Não é um excesso de arrecadação. No caso aí, trata-se da arrecadação. Sim, mas o projeto do Guilherme Maluf é para excesso de arrecadação. O que é um absurdo, Antônio. O que já está acontecendo. Entendeu? Eu acho um absurdo. Mas é absurdo. Você vai Até passar... agora aconteceu. Aí, assim, a emenda do Guilherme Maluf vai contra o espírito da reforma. E não tem um deputado lá dentro para levantar a mão e falar assim, não, isso aí não. Mas a emenda do Zeca não vai contra esse espírito. Não, do Zeca não. O que vai ser aprovado vai ser o que o governo mandou. Não vai ter mais transferência de excesso de arrecadação para a Assembleia. O que eu acho uma grande virtude. Claro, não tem dúvida. A não ser para pagar a dívida com a Assembleia, com o Judiciário e com o Ministério Público. Aliás, essa dívida nem deveria existir. É 350, Pela né? regra, o Executivo tem que repassar religiosamente. religiosamente. Até o dia 20 de cada mês. Não tem o que explicar. Antes de pagar salário, tinha que pagar os tem que poderes. pagar os poderes. É 350 É regra. 360 milhões. 370 milhões. Mas a verdade é que, na regra, o Estado não cumpriu. E o Estado está falando que vai levar 10 anos para cumprir. E a Assembleia também não cumpre. Porque não provoca a discussão e não cobra o que tem que ser provocado. Porque isso é constitucional, Haroldo. Dependendo do clima, pode levar a cassação de mandato. Não, intervenção. Intervenção. Aí é nomeado interventor para cumprir. Vem um interventor, é nomeado, pega 360 milhões. Repassa para os poderes, pronto, acabou a intervenção. Resolve o problema. Aí volta o governador Pedro Tax. Outros destaques do programa Opinião. O mal-estar entre governo do Estado e o Judiciário. Secretário de Saúde, Luiz Soares, nega retaliação, mas fará denúncia formal ao Conselho Nacional de Justiça após prisão, convenhamos, arbitrária e ilegal. Fórum Sindical pressiona o Ministério Público para afastar os deputados estaduais envolvidos em escândalos de corrupção. Conselheiro substituto do Tribunal de Contas garante que nada pode manchar a imagem da instituição. E você vai ver também, base do governo já admite fatiar denúncia contra Michel Temer. E os gols de mais uma rodada pelo Campeonato Brasileiro, que mantém o Corinthians na liderança e o São Paulo na zona do rebaixamento. Instante só. Bem, nós vamos começar o programa Opinião com a sua opinião, que para nós sempre é muito importante. Coloca na tela, por gentileza. Bom dia, senhores. Pessoal, apesar de estar péssima a administração do táxi, sou obrigado a concordar com a fala do governador, na qual ele questionou onde estavam os desembargadores, juízes e os poderosos e intocáveis membros do Ministério Público durante os assaltos no período da gestão do senhor Silval Barbosa. Aline do CPA. Teve realmente os órgãos de controle não funcionaram a tempo de evitar a roubalheira, né? Mas é bom frisar, né, que o próprio senador Pedro Tax, na época ele era senador, ele participava da Comissão de Fiscalização do Senado sobre os recursos das obras da Copa do Mundo. Né? E é mais um órgão de controle que também não funcionou. Vamos lá, mais uma informação na tela. Boa tarde. Vou trazer novamente a esta bancada um assunto muito falado ultimamente. Financiamento de campanha política. Indago aos senhores, seria muito utopia ou ingenuidade de minha parte pensar que as campanhas poderiam ser financiadas pelos próprios eleitos através do desconto de um percentual de seus vencimentos, levando em consideração o número de vereadores, prefeitos, deputados estaduais e federais, senadores, governadores e presidente? Isso geraria um fundo com um montante bem alto em 4 anos e seria gerido pelo Tribunal Superior Eleitoral, que depois faria o rareamento entre os partidos, conforme desempenho nas eleições. Josué Lopes. Ele está propondo o seguinte: retirar do próprio salário dos políticos o financiamento das campanhas eleitorais.
Eu acho que isso aí poderia valer cada partido para o seu partido. Claro, né? para o seu próprio partido. Para o seu próprio partido. E não para um fundo específico, geral, para ser distribuído. Falar em fundo, hoje eles vão tentar votar um fundo lá na Câmara dos Deputados. Mas depois a gente volta a falar sobre essa questão do fundo. Tomara que eles votem um fundo bem fundo mesmo assim, porque abaixa, cai todo mundo lá dentro, fecha aquele trem lá e a gente faz um novo congresso. Eu vou falar agora para você, ali tá ruim demais. Eles querem aprovar um fundo. É muito ruim, viu? E eles estão tentando aprovar um fundo hoje, eu acho que até moderna a proposta que está sendo colocada hoje, onde o privado, o CPF, pode participar do financiamento das eleições e pode fazer a arrecadação de dinheiro para a campanha pela internet, estabelecendo o limite de 10 salários mínimos para cada cidadão. Nos Estados Unidos tem isso. Nos Estados Unidos tem isso. Eu acho que aí, quem quiser contribuir com o partido dele, contribua. Eu acho que essa é uma proposta muito mais razoável do que essa de tirar 3 bilhões da educação e da saúde. Coloca na tela mais uma mensagem, por gentileza. Passo aqui para elogiar o programa, em especial os comentários sábios do professor Haroldo de Lorenberg. Foram meus mestres. Também o doutor Antero, que sempre me faz aprender com suas opiniões. Parabéns. Antônio Carlos Pico, do Jardim Aeroporto de Várzea Grande. Aí foi aluno de vocês dois. Muito obrigado, viu, Antônio? Tanto do Haroldo como do professor Lorenberg. Bem, nós vamos agora ao assunto que movimentou o nosso programa de sexta-feira e toda a imprensa do final de semana. O secretário de Saúde, Luiz Soares, fará uma denúncia formal ao Conselho Nacional de Justiça por conta do mandado de prisão expedido contra ele na última sexta-feira. Mas tanto o secretário quanto o procurador do Estado, Rogério Galo, não associaram a medida como uma retaliação do Judiciário, após declarações pesadas do governador Pedro Taques. Acompanhe a entrevista. É uma decisão isolada de um juiz de Nova Canaã do Norte, que foi prolatada no início do mês de setembro, veio uma carta precatória, estava aqui numa das varas, na 14ª Vara Civil aqui de Cuiabá, não tem qualquer relação, não conseguimos, não há nenhuma pertinência, nenhuma conexão que possa dizer que há qualquer retaliação do Poder Judiciário. Os poderes são harmônicos e independentes entre si, nós respeitamos a decisão, apresentamos já a nossa irresignação imediatamente ao Poder Judiciário e o Poder Judiciário, de forma independente, soberana, acolheu o nosso pedido, relaxou a prisão do secretário. Portanto, não há qualquer relação entre um fato e outro. Mas é uma ação antiga. Sim. 2013. Né? Então não tem, realmente não tem nenhuma relação. A coincidência está que sábado, de sexta para sábado, uma juíza de Poconé também emitiu uma ordem que ela, na sequência, no sábado de manhã, desfez, né? E exatamente pelo mesmo produto, né? A não ser que estejam me confundindo como um fornecedor de maconha. Aí, desculpa, mas não é por aí. Nós temos uma grande preocupação, de fato, com essa criminalização da gestão pública, né? Hoje, de fato, ser secretário de saúde virou uma atividade de alta periculosidade. E, de fato, nós não podemos banalizar essas prisões, porque isso afasta os homens de bem da atividade pública, do serviço público. Nós temos hoje pessoas que temem serem secretários de saúde, seja do Estado, do município, ou o que quer que seja, né? E quanto isso, essas políticas que às vezes estão lastreadas em recursos da União, nós não vemos chegar ao Ministério da Saúde, né, à porta do Ministro da Saúde, ordens dessa natureza. Quero dizer a todos, após o meu pedido de desculpas, né, da minha tristeza e também da minha convicção de não buscar a reparação por danos, porque não vai sair do bolso do magistrado. Mas não tenho dúvida, e já solicitei isso à Procuradoria, na pessoa do seu chefe, Dr. Rogério Galo, cabe sim uma denúncia formal da minha parte ao Conselho Nacional de Justiça. Eivada de ilegalidade, eivada de desmotivação, quer dizer, se falta de motivo. Quando o secretário Luiz Soares ironiza ali, a menos que eu seja confundido com distribuidor de maconha,
é porque o remédio que se mandava atender era um remédio canabidiol, que tem na sua fórmula A maconha. a maconha. E esse remédio sequer é autorizado pela Anvisa no Brasil. Então, a determinação da prisão. E veja que essa ação existia desde 2013. Pois é. Quanto tempo? 2013. Portanto, desde o não era governo secretário. Silval Barbosa. Ele não era secretário e nem o Pedro Táxi era governador. Governador. 2013 o governador era Silval Barbosa. O governador Pedro Táxi toma posse em 2015. Ele ganha a eleição em 2014 e toma posse em 2015. Então é uma ação de 2013, aí pega lá. O jornal Gazeta trouxe uma matéria interessante. Tem mais de 7.000, né, pedidos de liminar com relação a essa judicialização. Isso aí, para mim, deve servir para a seguinte reflexão por parte do governo. Tá bom. A prisão não deveria ter sido pedida, a prisão foi ilegal, tanto é que o próprio Poder Judiciário, na beleza do duplo grau de jurisdição, revogou uma decisão equivocada do próprio Poder Judiciário. É assim que se age. Recorre na instância superior para que possa ser revogada aquela decisão que você combate. E apresenta os argumentos jurídicos. O argumento jurídico apresentado pelo Rogério Galo é interessantíssimo. Porque, olha, quem é que vai querer trabalhar no Estado para ficar sob ameaça de prisão? Ninguém. Não roubou, não matou, não cometeu nenhum ato ilícito e pode ser preso por uma medida que não depende dele, depende do Ministério da Saúde. Quer dizer, essa é uma coisa. Agora, a outra coisa que também deve sinalizar, o professor Lorenberg falava isso aqui na sexta-feira, é que o Estado tem que melhorar a comunicação. Por exemplo, tem 5.000 e poucas liminares já concedidas. Isso tem que ser divulgado, gente. Isso tem que ser divulgado e tem que ser divulgado porque é que o Estado não está atendendo. Da mesma forma que tem que aproveitar isso e fazer o seguinte, olha, vamos fazer da farmácia de alto custo um exemplo. Não vamos deixar faltar remédio na farmácia de alto custo. Mas para isso, precisa de uma outra questão antecedente. Arrumar o financiamento da saúde. Professor Lorenberg e depois o professor Arthur. Eu só vou acrescentar só um detalhe que me parece muito importante, aliás, 2 detalhes. O primeiro deles, pelo que eu tenho lido e tenho acompanhado, a juíza extrapolou o pedido do Ministério Público. O Ministério Público pediu afastamento e ela determinou a prisão. Ou seja, foi além... Foi um juiz lá de Nova Canaã. Nova Canaã que decidiu. Foi o juiz, foi além do que pedia o Ministério Público. Portanto, isso tem que ser questionado, sim. Por outro lado, não se pode também perder de vista que as liminares ou que a judicialização da saúde só deveria ser utilizada, esse instrumento, entre aspas, Haroldo, de judicialização da saúde, para provocar a ação imediata, ágil, rápida do poder concedente, do poder executivo. Fora isso, não tem sentido, porque o judiciário está entrando num âmbito em que não lhe pertence e que ele não entende. Esse que é o problema. Então, a liminar ou a ação judicial poderia pressionar, poderia apressar uma ação do Poder Executivo. Fora isso, não tem sentido um monte de liminares. E esse monte de liminares faz a saúde ficar muito mais cara. Muito mais. Porque às vezes é o seguinte, o SUS é um preço e eles dão ordem para atender no hospital privado, no hospital particular, etc. e tal. A que preço? Quer dizer, a um preço que o Estado não aguenta pagar. Professor Haroldo. Quando um médico comete um erro médico, né, e mata o paciente, ou não mata o paciente, mas ele fica com sequelas, o Conselho Regional de Medicina, na hora, vai chamar a atenção desse cara e vai punir esse médico, o Conselho Nacional de Medicina, Regional de Medicina. No caso específico desse, por exemplo, você tem... Não é verdade? Não sei. Deveria, pelo menos, né? Deveria. Tá certo. Deveria, pelo menos, né? Enfim, o que me chama a atenção é um juiz dar uma decisão dessa, em que não necessariamente matou um paciente, né, mas, de certa forma, denegriu a imagem de um secretário, de uma pessoa que tem anos de história de luta na área da saúde, né?
Quer dizer, como é que se repara isso? É preciso que ele faça uma representação junto ao Conselho Nacional de Justiça ou o próprio Judiciário toma uma atitude para poder chamar esse juiz e falar assim, você errou, você fez a coisa errada, não é assim. Mas né? o órgão que repara é o Conselho Nacional de Justiça. Então. Ou é a Corregedoria do Estado, ou é o Conselho Nacional de Justiça. Podia fazer as duas representações. Sim. Tanto na Corregedoria quanto no CNJ. E veja a consciência política do Luiz Soares. Eu não vou pedir indenização por dano moral. É evidente que houve dano moral. Claro, exatamente. O Luiz Soares é um homem de bem preso. O que é absurdo. É evidente que há um dano moral. Eu não vou pedir o dano moral, porque se ele for condenado, quem paga é o Estado. Veja a elevada consciência política. É o Estado que vai pagar. E é muito difícil. Ou seja, todos nós vamos pagar. E é muito difícil você aceitar uma coisa dessa, uma pessoa que sempre se propôs a fazer o bem, fazer da forma, se agir da forma correta, de um lado, e do outro lado você vê um monte de gente que já aprontou, entendeu? Já foi investigado, tem provas, inúmeras provas que podiam estar condenados, já foram condenados, já saíram, continuam soltos. Isso que é complicado, né? Eu só queria fazer, Haroldo, uma pequena observação para que o nosso telespectador possa entender melhor aquilo que nós estamos debatendo desde o programa anterior. É claro que tem liminares que são essenciais. Por exemplo, a pessoa está precisando com urgência de um leito. Ele está morrendo. Precisa de um tratamento, de uma cirurgia com rapidez. Essa liminar pode ajudar e muito. Nesse aspecto, sim. Mas não em todos os momentos, em todos os aspectos. Pois é, mas precisa de um leito porque ele está morrendo. Aí não tem um leito. É fazer como? Aí prende o secretário porque não tem o leito. Não, mas daí é prender, não. Não, mas é para pressar o executivo para agir. Para agir. Porque a prisão não vai fazer o quê? É mais fácil, então, dar essa ordem para o dono do hospital privado e mandar ele cobrar do SUS. Bem, intervalo e voltamos daqui a pouco. Mega promoção de tintas em até 5 vezes sem juros nos cartões Visa e Mastercard. É só na Multitintas. Aproveite! Tinta acrílica Fosca rende muito. Da Coral, balde de 20 litros por apenas R$ 209,90. Tinta acrílica Fosca Coralar de 18 litros por R$ 129,90. Tinta para piso Lux Vinil de 18 litros por R$ 69,90. Moto compressor Bivolt da Bonders somente R$ 410. E tintas spray a partir de R$ 10. Multitintas. Fone 36186500. Bem, voltamos com a apresentação do programa Opinião e nós voltamos com uma matéria sobre o Fórum Sindical, é isso? O Fórum Sindical pede providências urgentes do Ministério Público para afastar os deputados estaduais envolvidos em escândalos. O argumento é que a permanência deles na Assembleia pode atrapalhar até a votação da PEC do teto. Veja na reportagem de Ieda Bagossi. O Fórum Sindical protocolou junto ao Ministério Público do Estado um pedido para que a instituição entre na Justiça com pedido de afastamento de 10 deputados estaduais que foram citados na delação do ex-governador Silval Barbosa. Os parlamentares são Ondanir Bertolini, conhecido como Nininho, Baiano Filho, José Domingos Fraga, Romualdo Júnior, Wagner Ramos, Oscar Bezerra, Gilmar Fabres, Silvano Amaral, Vanclei Carvalho e o presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho. Nosso entendimento, esses deputados, embora seja dado a eles o direito de defesa, não poderão votar nenhum projeto de lei na qual insere aí questões ligadas ao Serviço Público do Estado de Mato Grosso e também, consequentemente, aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso. Segundo o Procurador-Geral de Justiça de Mato Grosso, Mauro Curvo, o Ministério Público do Estado só poderá se manifestar da ação proposta pelo Fórum Sindical após o compartilhamento das provas apresentadas pelo ex-governador Silval Barbosa, que firmou acordo de delação premiada com o Supremo Tribunal Federal. Nós queremos entender que é uma forma dessa coisa andar o mais rápido possível. Ela não pode ser, como aconteceu com o Poder Executivo, de lavar as mãos e passar para o Parlamento. Queremos que o Ministério Público, além de passar para o Supremo, que acompanhe e que dê a resposta o mais rápido possível. Até porque nós estamos solicitando de outros poderes, e estamos solicitando
de outras representações, das organizações sociais do Estado, que também procuram o Ministério Público para poder forçar esse encaminhamento já feito pelo Fórum. O Fórum Sindical reúne mais de 30 sindicatos de servidores estaduais. A maior preocupação dos sindicalistas é sobre o processo de análise da PEC do teto, que está na Assembleia para ser apreciada e votada nos próximos dias. Quais seriam os prejuízos, então, para os servidores? Então, o exemplo da educação, que está num processo da realização do concurso público, o Estado se desobriga, inclusive, de dar o provimento do cargo. Por mais que é colocado que o Estado tem uma reserva de contingência para 2017 e para 2018, que envolve, inclusive, o pagamento da recomposição salarial, mas, ao mesmo tempo, o contraditório que o próprio governo assumiu um compromisso da Lei Complementar 156 de 2016, da Lei Complementar de 2017, a Lei Complementar 159, onde lá expressa congelamento de salário, onde expressa limitação de repasse para as áreas das próprias áreas sociais, e na PEC ele diz, se tiver incremento de receita, se tiver necessidade, né, podem ser feitos complementos, ou seja, não está sendo garantido investimento nessas áreas, porque a própria PEC está expressando essas limitações do Poder Executivo. É polêmico aí o pedido, né? Primeiro que o Ministério Público fala que não pode agir, porque a mesma tese, né, que não houve compartilhamento. E o segundo, que ele está pedindo aí de pessoas. Qual que é a delação do Van Clay? Que é separado, não tem nada a ver com a delação do Silval Barbosa. Qual que é a delação do Botelho? Quer dizer, então assim, ele está pedindo de pessoas e está deixando de lado pessoas que foram citadas, realmente. São 10 deputados ali, né? Não, são 10, 2 dos quais, de memória aqui, eu estou lembrando que não está na delação do Silval. Sim, mas ali na relação são 10, né? Na relação são 10. Tem a questão do Van Clay já teve a oportunidade de se manifestar pela imprensa desmentindo. A questão do Botelho já abriu a Assembleia para investigar e disse que é absurda esse tipo de afirmação. Então, assim, não é qualquer declaração que a pessoa fica inabilitada para a função. Mesmo os que têm problemas, né, deve ser assegurado a eles o amplo direito de defesa. Pois é, mas longe do cargo. Aí que está o problema. Sabe, Antero, eu acho o seguinte, qualquer homem público, quando alguém se sujeita a ser candidato a deputado estadual, a deputado federal, a senador, a governador, não pode ter nenhuma mácula, professor. Sabe? Eu tenho que ter a garantia, enquanto eleitor, que o deputado que está lá não tem nada. Ele é um sujeito honesto, que ele é um sujeito íntegro que está lá. Eu aposto nisso. Quando eu voto, eu aposto nisso. Se tem alguma mácula, alguma coisa, o cara está sujeito a isso. Ele é deputado, ele está sujeito a isso. Qualquer homem público está sujeito a isso a qualquer momento. Mas na medida que isso aparece, ele tem que ter uma hombridade, professor, suficiente. É o seguinte, peraí, isso que estão dizendo para mim, é vídeo, não importa. Isso que estão dizendo, isso aí é mentira. Está aqui o meu cargo, vou sair, assume o vice e eu vou provar na justiça que eu sou inocente. Aí eu acho que existe hombridade, eu acho que existe caráter por parte de um deputado e um homem público. Entendeu? Porque é o seguinte, o cara vai continuar... Defendendo a ingovernabilidade do Não, Estado, não estou defendendo a ingovernabilidade. Eu estou defendendo, entendeu, que os meus representantes, as pessoas que eu voto, que estão lá na Assembleia Legislativa, que estão na Câmara de Vereadores, eu tenho que ter confiança plena confiança de que são pessoas honestas. Hoje eu não tenho. Isso vale para os deputados? Vale para todo homem público. Qualquer homem público. Para qualquer homem público. A gente não pode ter essa dúvida. Então, sabe? veja bem, Haroldo, veja bem, aqui, eu acho que a gente tem que ir devagar ao pote. Porque senão o pote vai quebrar. Devagar com a dor, porque o pote é de barro. Porque, primeiro, assim... O governador Peltac foi citado. Então, eu sabia que você ia falar exatamente isso. Do governo. O vice-governador Carlos Fávaro foi citado. Eu sabia que você ia falar exatamente isso. O presidente Eduardo Botelho foi citado. Vai ter uma vacância. Né? Vai ter uma vacância. Os 3 senadores foram citados. Menos o Zé Medeiros. Tem vídeo? Tem vídeo mostrando o cara pegando dinheiro? Não, mas não tem vídeo. Não tem vídeo. Aí, Haroldo, não tem, não. A consistência de prova. Não adianta você só falar. Você já melhorou. Por delação. Já melhorou. Já melhorou. Mas porque não tem vídeo do Botelho e do... Qual que é o vídeo do Botelho? Não, tudo bem. Do Van Clay. Tudo bem, nesse caso não. É consistência de prova, Antero.
Tem vídeo, Então, é difícil você contestar, tá entendendo? Agora, você falar que o governador Pedro Táxi pegou porque fulano falou, porque fulano falou, e queria afastar o governador, aí é paciência. Você que está falando isso. Não, eu não falei isso. Eu estou contra isso. Não, eu não falei isso. Eu falei que quando você tem uma prova consistente contra um agente público, né, o mínimo que tem que fazer é pedir para sair. Mas entendeu? isso é Você prova. tem um vídeo, você tem tudo e o cara continua lá roendo o osso. Mas a prova vai se materializar no processo. Tá, daqui a 20 anos. Não, professor. É por isso que eu sou contra essa questão desse lenga-lenga aí do Ministério Público. Isso pode ser rapidamente. Então, isso pode ser rapidamente. Por exemplo, eu tenho defendido uma tese e sei que essa tese não é absurda enquanto advogado. Né? Eu sei que essa tese não é absurda enquanto advogado. Eu estou defendendo uma tese que o Ministério Público pode perfeitamente abrir o processo por improbidade. Pronto. Que é a forma legal, porque aí abre o processo de improbidade, é rápido, 2, 3 meses está julgado, abre a forma legal de afastar ou não. Pronto. Entendeu? É mais rápido. É mais rápido, mas eu sou contra afastar de plano. Seja. Não. Né? Dependendo da prova, eu vou falar, dependendo do que se tem. Lógico, Haroldo, eu acho que tem que ter a consciência das provas, porque você não pode pegar uma coisa é uma coisa, outra coisa. Uma coisa é o cidadão que tem vídeo. Outra coisa é o Van Clay, que está só citado. Uma coisa é o cidadão que tem vídeo. Outra coisa é o Carlos Fávaro, que está só citado. Exatamente. Uma coisa é o cidadão que tem vídeo. Outra coisa é o governador Pedro Táxi, que está só citado. Exatamente. E que não tem nem documento, nem nota, nem assinatura e nem nada. São coisas diferentes. Por isso é que eu acho que não pode afastar todo mundo que foi citado. Nesse ponto você tem razão. Eu só quero fazer uma observação, porque a fala do presidente do Fórum Sindical, o professor Orlando, a fala pode ser dividida em duas, para ser bem redundante, em duas metades. Para ser bem redundante. Sabe por quê? Porque, de um lado, ele pede o afastamento de todos aqueles parlamentares. São o total de 10 parlamentares. E, ao mesmo tempo, ele diz que esses parlamentares não podem estar exercendo o direito de voto, de questionamento e de emendas para a PEC do teto. São duas coisas completamente diferentes. Não tem nenhuma ligação uma coisa com a outra. Primeiro, a PEC do teto é uma coisa e o pedido do afastamento daqueles parlamentares é outra muito diferente. Ele fez confusão, de uma certa forma, até para fortalecer a justificativa do pedido de afastamento. Por outro lado, eu quero só reafirmar, embora os meus colegas já tenham dito, mas é bom reafirmar, o fato de existir uma delação não significa necessariamente que tem provas nessa mesma delação. É injusto, por exemplo, aqueles parlamentares que ainda estão na Assembleia Legislativa e que foram flagrados no vídeo. Como, por exemplo, o caso do prefeito Emanuel Pinheiro. Isso não tem jeito de escapar. Isso tem que ser punido. Mas aquelas pessoas que foram citadas e que têm caminhos para se chegar a uma prova, puni-la agora, corre-se o risco, Haroldo, corre-se o risco de estar cassando o mandato, de estar punindo alguém que pode não ter culpa. Que pode não ter culpa. Que é um exemplo bem simples. A prefeita hoje de Chapada fez uma emenda para a questão da água e de saneamento lá no Chapada, de 10 milhões de reais. Segundo a delação do Silval Barbosa, ela pediu 1 milhão de propina. 1 milhão de propina. Não, o governador, o ex-governador Silval Barbosa, não apareceu com vídeo, não apareceu com documento comprovando aquela propina. Mas ele deu caminho. E já imaginou? Se pune ela antes de procurar se tem provas suficientes.
é diferente do Emanuel Pinheiro. Tanto é, professor, professor, que o Ministério Público pediu busca e apreensão na Prefeitura de Juara, por causa das imagens, aí concordando aqui o professor Haroldo, e pediu busca e apreensão na casa do Emanuel Pinheiro e na Prefeitura por causa das imagens. Pronto. Ele não fez nenhuma ação com relação ao Thelma de Oliveira. Por quê? Porque a declaração com relação a Thelma é só uma declaração. É só uma declaração. Né? Negada pelo deputado Botelho é bem diferente. E negada por ela. Exatamente. Quer dizer, sem nenhum documento, sem nenhuma prova. É isso que eu estou dizendo. Não dá para qualquer coisa que você jogou no ar, não, está todo mundo aí empacotado. Por exemplo, ele não cita aí o deputado Dilmar Dal Bosco. O deputado Dilmar Dal Bosco foi citado. O deputado Dilmar Dal Bosco também não tem documento, também não tem cheque, também não tem nota promissória, também não apareceu nada na delação. Foi 1,5 milhão. Ele não vai ter direito de se defender. Claro, sim. Ele tem que sair do cargo para se defender. É bem diferente. Eu acho que essas coisas são uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas vamos lá, as opiniões dos telespectadores na tela, por gentileza. Boa tarde, bancada. Parabéns, professor Haroldo. Suas opiniões hoje estão 10. Eu estou enxergando, eu não enxergo daqui lá. Então vou ler. Boa tarde, bancada. Parabéns, professor Haroldo. Suas opiniões hoje estão 10. Antero, tem coisas que não tem defesa. Graciete, do CPA. Muito obrigado pela sua mensagem, Graciete. Não é que eu discorde do professor Haroldo, eu discordo apenas de que não seja dado o direito de defesa. Porque eu acho que tão grave quanto passar a mão na cabeça de um culpado é condenar um inocente. Vai que tem um inocente aí. É gravíssimo isso. Vamos colocar mais uma mensagem na tela, por gentileza. Eu concordo com o professor Haroldo. Se é homem público, tem que sair e provar na justiça. Mas para isso tem que ter caráter, ser homem. Coisa difícil de político ladrão. Está aí o exemplo do nosso prefeito de Cuiabá, Luciano de Cuiabá. Tem mais mensagens? Não? Então, portanto, aí as duas mensagens concordando com o professor Haroldo. Aliás, o prefeito de Cuiabá tentou, pelo senhor advogado, juntar aquela prova de que o Silvio disse que eu só fiz o que eu quis, e isso não vai resistir à menor análise do Supremo Tribunal Federal, porque não foi isso que o Silvio disse. Né? E continua, mesmo lendo a defesa, já leu a defesa do prefeito que está no Supremo? Mesmo lendo a defesa do prefeito, que disse que tinha provas contundentes, que estava fora de contexto, aliás, ele argumenta sobre o contexto, fica difícil aceitar essa argumentação de que está fora do contexto. Eu acho que a situação do Emanuel Pinheiro ficou pior depois da defesa. Mas vamos lá. Os trabalhos do Tribunal de Contas do Estado voltaram à normalidade, com os conselheiros substitutos. O afastamento dos 5 citados na delação de Silval Barbosa não teria afetado a imagem da instituição, segundo o conselheiro Luiz Henrique Lima. Veja a entrevista do conselheiro Luiz Henrique. O tribunal está funcionando na mais absoluta normalidade e tranquilidade. Nós estamos cumprindo o nosso papel. Nós fomos concursados para substituir os conselheiros e estamos substituindo os conselheiros. E o presidente ter sido citado na delação do ex-governador Silval Barbosa, de alguma forma isso também prejudica a imagem da instituição? Em termos de auditoria, nós trabalhamos com evidências e com fatos. Não há nenhuma condenação por improbidade, não há nenhuma condenação por crime contra a administração, não há nenhum processo aberto, não há nenhuma denúncia, não há nenhuma investigação ou inquérito, não há nada. Então vamos trabalhar. Não é muito melhor assim? Mas aí houve a decisão da Justiça. Pois né? Nesse caso específico, né? É muito melhor assim. A Justiça afastou. A Justiça afastou, o Supremo Tribunal afastou os conselheiros. Porque fulano comprou vaga. Porque fulano não tem notório saber. Então acaba com esse negócio. Os caras que estão lá são concursados, têm notório saber porque estudaram para isso, conhecem. Mas pode falhar? Pode. Pode falhar, não tem problema nenhum. Né? Mas é muito mais leve, a instituição funciona mais leve. É isso que a sociedade quer. Eu penso dessa forma. Eu só quero fazer uma pequena observação, e não discordando completamente do Haroldo, mas eu concordo, digamos, 60%, mas
eu quero chamar a atenção para uma pergunta muito bem feita do jornalista e que o conselheiro substituto saiu fora pela tangente. Ela perguntou, isso não agride, não quebra a imagem da instituição? Claro que quebra, claro que machuca, claro, as pessoas, os parlamentares hoje envolvidos na delação premiada do Sival Barbosa, independentemente da sua culpa ou não, já manchou a instituição chamada Assembleia Legislativa. Membros do Executivo já manchou o Executivo. Isso é claro, não tem como não manchar. É bobagem imaginar, não, a instituição é íntegra, a instituição... Ora, gente, não é bem assim. Qualquer problema com um dos seus membros ou com 5 membros, por exemplo, no Tribunal de Contas do Estado, manchou muito a imagem do Tribunal de Contas. Assim como também manchou a Assembleia Legislativa. Assim como mancharia também outros órgãos, outros poderes. Como manchou a professora de Juara e de Cuiabá, né? Exatamente. Não resta dúvida que as instituições sofrem, né? Mas eu acho que a solução encontrada pelo Tribunal de Contas do Estado foi uma solução rápida, eficiente. Sem dúvida. E uma solução... Por exemplo, o conselheiro Luiz Henrique, que falou aí, ele foi escolhido lá, vice-presidente, por quê? Porque ele foi a maior nota do concurso público. Até um dado interessante, né? Interessante e bonito isso. Né? Até um dado interessante. E talvez, né, quem sabe, se isso aí não vira um exemplo para o país, né? Isso. Mas ele estava fazer por concurso, né? Claro. Acabar com esse negócio de... Lá vem ele. Não, eu ia colocar uma coisa, mas como o nosso tempo não vai dar, eu concordo em gênero, número e grau. Fazer por mérito, não é isso? Claro. Eu concordo em gênero, número e grau com o que disse o Antério, com o que disse o Haroldo a respeito do concurso público, porque isso é legal, é constitucional, é a porta mais certa para entrar no serviço público. Mas, não convenhamos, nem sempre o melhor passa no concurso público. Nós sabemos, também tem isso. Muitos concursos públicos fraudados. Verdade. Nós sabemos, eu sou professor e eu posso falar isso com a maior naturalidade. Prova não mede conhecimento de ninguém. Mas é uma escolha menos... É um instrumento. Mas é um instrumento menos ruim que esse. Eu acho muito ruim. menos ruim que esse. Sem dúvida alguma. E aí a pessoa passa pelo seu mérito próprio. Intervalo e voltamos. Mega promoção de tintas em até 5 vezes sem juros nos cartões Visa e Mastercard. É só na Multitintas. Aproveite! Tinta acrílica Fosca rende muito. Da Coral, balde de 20 litros por apenas R$ 209,90. Tinta acrílica Fosca Coralar de 18 litros por R$ 129,90. Tinta para piso Lux Vinil de 18 litros por R$ 69,90. Moto compressor Bivolt da Boulder somente R$ 410. E tintas spray a partir de R$ 10. Multitintas. Fone 36186500. Bem, nós voltamos com o programa Opinião e voltamos com os gols do Campeonato Brasileiro de ontem. Primeiro jogo na tela, Flamengo e Avaí. Pedro Castro do Avaí faz 1-0. Ele bate a falta e a falta entra direto. Olha lá, o goleiro fica olhando e a bola entra no canto esquerdo do goleiro Diego Alves do Flamengo. Aí o gol do Flamengo, a bola só para Rodinei. Pega um pombo Ceasa de fora da área na hora. Golaço do Rodinei. Vai acertar outro chute desse daqui a 3 anos. Domina de fora da área, de pé esquerdo, que não é o pé bom. Manda ali no ninho da coruja. Agora Santos e Atlético Paranaense. Jogada pela esquerda, o goleiro rebate, sobra para Bruno Henrique. Na minha opinião, o melhor atacante do lado esquerdo do futebol brasileiro no momento. Do futebol brasileiro, 2 pontos, que joga no Brasil. Lá o goleiro rebate, Bruno Henrique domina e acaba fazendo o gol do Santos. São Paulo e Corinthians. O Petros chuta, a bola passa no vão da perna do Pablo e vai no canto direito do Cássio. Para mim, o Cássio falhou no gol. E aí veja o gol do Corinthians. O zagueiro do São Paulo vai brincar. O Rodriguinho tira para dançar, deixa sentado.
Romero chuta, a bola volta para Cleison, que domina e de pé esquerdo empata o jogo no Morumbi. Olha lá, o zagueiro de São Paulo, se toca a bola, se faz mais simples. Toca para a linha de fundo, toca de lado. Ele levou um drible, ele ficou sentado. Aí Romero chutou, a bola sobra para o Cleison, ele dominou. E no meio de muita gente, colocou no canto esquerdo do goleiro. Agora Fluminense e Palmeiras. Jogada do William do Bigode. O chute e a bola sobra para Egídio na esquerda. E ele manda no ângulo esquerdo do goleiro do Fluminense. Palmeiras 1, Fluminense 0. Ou melhor, Fluminense 0, Palmeiras 1, porque o jogo foi no Maracanã. Agora o jogaço da rodada. Coritiba e Botafogo. Primeiro gol do Coritiba, o Erley de cabeça. Coritiba 1-0. Falta cobrada pela esquerda, o Erley de cabeça fez o gol. Aí, falta pela direita e Roger do Botafogo também de cabeça empata o jogo. Roger do Botafogo sobe e com muita categoria faz o primeiro gol do Botafogo. Aí o Botafogo, o Roger domina, toca a bola e a bola sobra para Guilherme. Guilherme, uma linda jogada do Roger pela direita, o cruzamento é feito. Guilherme tinha acabado de entrar, foi o primeiro toque da bola, fez 2-1 Botafogo. Agora Carleto de falta, empata o jogo para o Coritiba. O Carleto havia perdido uma penalidade máxima. E agora o Botafogo vai e desempata o jogo com o João Paulo. Golaço do João Paulo, hein? A bola é tocada, falha a defesa do Coritiba. João Paulo domina com categoria no peito e faz o terceiro gol do Botafogo. Vocês já estão vendo Atlético Goianiense e Cruzeiro. Primeiro gol do Cruzeiro, Arrascaeta. Jogada pela direita. A bola sobra para Arrascaeta fazer Cruzeiro 1-0. Lançamento para Rafael Sobis. Aí Rafael Sobis faz Cruzeiro 2-0. Fazia 2 meses que Rafael Sobis não fazia gol pelo time do Cruzeiro. Ele ganha na velocidade e faz o gol do Cruzeiro 2-0. Ataque do Atlético pela direita, cruzamento é feito. Luiz Fernando, garoto da base do Atlético de Goiás, fez o único gol do Atlético Goianiense, que é o lanterna do Campeonato Brasileiro e praticamente já vai para a Série B do ano que vem. Agora Chapecoense e Ponte Preta. Goleiro da Ponte Preta falhou redondamente no gol, hein? Chute de Lucas Marques, de longe, ele foi fazer bonito demais na Ponte. Ponte Preta 0, Chapecoense 1. Agora Atlético Mineiro 1, Vitória 3. Primeiro gol do Vitória, Neilton. Neilton entrando pelo meio, na saída do goleiro, ele toca no canto esquerdo do goleiro. Gol de empate do Atlético, uma linda jogada de Casares. A bola é tocada para o Fred, Fred de calcanhar para o Casares. Casares entra e empata o jogo para o Atlético. Golaço do Atlético, hein? Que passe do Fred. Que tranquilidade do Casares. Aí o segundo gol do time do Vitória. Quem vai fazer o gol é Iago, o centroavante do Vitória recua. Iago domina e faz o segundo gol da equipe do Vitória. Vitória 2, Atlético Mineiro 1. Isso lá no Horto. Antigamente caiu no Horto, tá morto. Agora caiu no Horto, é só apanhar. Aí o terceiro gol da equipe do Vitória, Trellis. A bola vem do goleiro, falha a zaga do Atlético, Trellis domina e com muita categoria ele dá um toquinho por cima fazendo gol. Agora Bahia e Grêmio. Gol do Bahia de pênalti. Rodrigão batendo no canto esquerdo do goleiro e fazendo 1-0. Tem muita gente reclamando, dizendo que esse pênalti não aconteceu. Mas esses resultados colocam o Corinthians na liderança absoluta com 54, o Santos com 44, 10 pontos de frente, mais líder que nunca o Corinthians. Obrigado pela audiência, um abraço, até amanhã. Eu não saio, não. Daqui do morro, eu não saio, não. A sua Gazeta é primeiro lugar no Ibope.
lugar é na Gazeta.